Transfigurar significa mudar de figura. Jesus decide se revelar aos seus discípulos e assume a sua figura de ressuscitado. É uma antecipação da glória futura para dizer aos apóstolos que todo sofrimento e a morte de cruz não seriam o fim, mas apenas um caminho para a verdadeira vida. O evangelho que vamos ouvir está em Mateus 17, dos versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Queridos irmãos e irmãs, muitos cristãos não sabem qual o significado da transfiguração do Senhor. Para entender o que ela significa, precisamos voltar ao contexto do Evangelho. Jesus está realizando sua missão, anunciando a salvação e o reino de Deus. Durante o caminho, Jesus anuncia aos apóstolos a sua condenação e morte. Com isso, surge a seguinte pergunta: como Jesus pode morrer na cruz e isso ser um motivo de salvação? A transfiguração é uma resposta para essa pergunta, pois é uma antecipação da glória de Jesus. Diante de alguns apóstolos, Jesus revela sua glória futura para mostrar-lhes que a morte não seria o fim, mas chegaria a salvação e a redenção. Por isso, coragem, irmãos e irmãs. Nenhum sofrimento tem a última palavra sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.